Eu encontrei um lubrificante íntimo escondido no carro do meu marido. Não fiz escândalo. Não chorei. Não confrontei ninguém. Eu só troquei o conteúdo por Super Bonder. E poucas horas depois, meu marido e a amante dele foram parar no hospital. Se alguém tivesse me contado, alguns anos atrás, que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas, eu teria rido. Porque eu nunca fui impulsiva. Nunca fui barraqueira. Eu era o tipo de mulher que resolvia tudo na conversa. A esposa equilibrada. A parceira que segurava a relação mesmo quando o outro já tinha desistido faz tempo. Tenho 34 anos e administro uma pequena empresa de eventos. Minha rotina sempre foi corrida, cansativa e organizada ao mesmo tempo. Cliente ligando o dia inteiro, fornecedor atrasado, funcionário faltando, contrato para fechar. E no meio disso tudo ainda existia meu casamento com Bernard. Ou pelo menos o que tinha sobrado dele. Nós estávamos juntos havia mais de 10 anos. Tempo suficiente para eu conhecer cada mania daquele homem. Cada silêncio. Cada mudança de humor. E foi exatamente por conhecer Bernard tão bem, que eu percebi quando ele começou a mudar. No começo eram detalhes pequenos. Ele passou a esconder o celular. Começou a responder mensagens virando a tela para longe de mim. Depois vieram os jantares de negócios. As reuniões até tarde. As viagens rápidas que apareciam do nada. E existe uma coisa que muita mulher entende antes mesmo de encontrar qualquer prova. A sensação de que tem alguém entrando no espaço que antes era só seu. Bernard já não conversava comigo direito. Chegava em casa distante, irritado, cansado demais para qualquer coisa. Cansado para sair comigo. Cansado para jantar comigo. Cansado para me tocar. Mas nunca cansado demais pro celular. Naquela manhã, ele saiu dizendo que teria um jantar importante em Nova York. Falou rápido, pegou as chaves e saiu praticamente correndo. Nem me deu atenção direito. Eu passei o dia inteiro tentando focar no trabalho. Só que minha cabeça voltava para ele o tempo todo. Para a frieza. Para a distância. Para a sensação horrível de estar sendo deixada de lado sem nem entender o motivo. Bernard chegou em casa depois das 10:30 da noite. E no segundo em que ele entrou pela porta, alguma coisa dentro de mim travou. Talvez tenha sido o jeito apressado dele. Talvez o fato de evitar olhar nos meus olhos. Mas principalmente, o perfume. Não era meu perfume. Era doce. Feminino. Forte. E tinha outra coisa estranha. Bernard foi direto pro banho. Direto. Meu marido odiava tomar banho tarde da noite. Sempre reclamava de cansaço. Às vezes dormia no sofá de tão exausto. Só que naquele dia parecia desesperado para entrar debaixo d'água o mais rápido possível. Como se estivesse tentando apagar alguma coisa antes que eu percebesse. Enquanto ele tomava banho, eu comecei a arrumar a sala. Ou fingir que estava arrumando, porque minha mente já estava completamente bagunçada naquele momento. Foi aí que eu vi o celular dele em cima da mesa. A tela ainda estava acesa. Tinha um e-mail aberto. E aquilo sozinho já era estranho, porque Bernard odiava e-mail. Sempre falava que quem escondia demais preferia escrever em vez de falar olhando nos olhos. Então por que agora ele estava usando aquilo escondido de mim? Eu peguei o celular. E li a mensagem. Você foi incrível hoje. Adorei nossa noite. No final da frase tinha um coração. Só isso. Mas foi suficiente para destruir meu casamento inteiro dentro da minha cabeça. Eu senti o corpo gelar na mesma hora. Li de novo. Depois mais uma vez. Porque quando a verdade é dolorosa demais, a mente tenta encontrar qualquer desculpa para não acreditar nela. Só que não existia explicação inocente para aquilo. Tinha intimidade demais naquela mensagem. Costume demais. Malícia demais. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir o sangue pulsando no ouvido. Eu tentei procurar mais mensagens, mas estava tudo limpo. Conversas apagadas. Caixa vazia. Nenhum rastro. E foi aí que eu entendi uma coisa. Homem inocente não vive apagando pegadas. Naquela madrugada, pela primeira vez em mais de 10 anos de casamento, eu comecei a investigar meu próprio marido. Primeiro veio o recibo.
Dentro do bolso do casaco dele havia uma nota fiscal de um restaurante caro em Boston. Jantar para 2. Vinho importado. Sobremesa compartilhada. Só tinha um problema. Bernard tinha dito que estava em Nova York. Ou seja, ele mentiu. E não era uma mentira improvisada. Era planejada. Eu fotografei tudo. O recibo. O e-mail. Os horários. Mas mesmo naquele momento ainda existia uma parte de mim querendo acreditar que aquilo podia ter alguma explicação. Até eu decidir abrir o carro dele. A garagem estava silenciosa quando eu entrei lá durante a madrugada com a lanterna do celular ligada. O carro ainda estava quente. E eu lembro da sensação absurda de estar invadindo a vida de um estranho, sendo que aquele estranho era meu próprio marido. No começo parecia tudo normal. Documento. Moeda solta. Papel velho. Mas quando eu abri o porta-luvas, encontrei um pequeno tubo metálico escondido atrás dos documentos. Eu puxei devagar. E senti o estômago afundar na mesma hora. Era um lubrificante íntimo masculino importado. E tinha um detalhe que destruiu o resto das desculpas que ainda existiam dentro da minha cabeça. Eu e Bernard não tínhamos intimidade havia quase um ano. Sempre existia uma desculpa. Cansaço. Estresse. Problema no trabalho. Então, para quem era aquilo? Eu coloquei o tubo exatamente no mesmo lugar onde encontrei. Mas continuei procurando. E foi aí que encontrei outra coisa. Um lenço feminino de seda escondido embaixo do banco traseiro. Não era meu. E o perfume nele era exatamente o mesmo perfume que Bernard trouxe para dentro da nossa casa naquela noite. Naquele instante, acabou. A dúvida morreu ali. E no lugar dela nasceu uma coisa muito pior. Porque pela primeira vez eu parei de tentar descobrir se meu marido estava me traindo. E comecei a pensar em quem era a mulher que estava destruindo minha vida junto com ele. E eu ainda não fazia ideia de que a verdade seria muito pior do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Na manhã seguinte, eu já não era mais a mesma pessoa. Tem gente que acha que descobrir uma traição acontece de uma vez só, como uma explosão. Mas não é assim. A verdade vai entrando devagar. Ela se espalha dentro da cabeça igual veneno. E quanto mais você pensa, mais detalhes começam a fazer sentido. Eu praticamente não dormi naquela noite. Fiquei deitada olhando pro teto enquanto Bernard dormia ao meu lado como se não tivesse destruído a própria esposa pelas costas. A respiração dele era calma. Tranquila. Aquela paz absurda de quem acredita que nunca vai ser descoberto. E aquilo me revoltava ainda mais. Quando amanheceu, eu já tinha tomado uma decisão. Eu precisava da verdade completa. Não metade. Não suspeita. Não intuição feminina. Eu queria provas. Queria saber quem era a mulher. Queria saber há quanto tempo aquilo acontecia. E principalmente, queria entender como meu casamento tinha apodrecido daquele jeito sem eu perceber. Foi por isso que eu liguei para Margarete. Ela era uma amiga antiga minha, uma daquelas amizades que sobrevivem ao tempo porque foram construídas na admiração. Anos atrás, durante um problema com um fornecedor desonesto, ela comentou que conhecia um investigador particular extremamente discreto. Na época eu ri. Nunca imaginei que um dia usaria aquele contato para investigar meu próprio marido. Mas usei. E naquela manhã, poucas horas depois, eu já estava sentada numa cafeteria esperando um homem chamado Peter. Eu lembro perfeitamente da sensação de vergonha que senti naquele momento. Porque contratar um investigador significava admitir uma coisa horrível para mim mesma. Meu casamento tinha virado uma mentira. Peter era exatamente o tipo de homem que passa despercebido em qualquer lugar. Calmo. Observador. Discreto. Eu entreguei tudo para ele. As fotos do e-mail. O recibo do restaurante. As imagens do lubrificante. O lenço escondido no carro. Ele analisou tudo em silêncio. Depois levantou os olhos para mim e perguntou: "Você quer mesmo descobrir até onde isso vai?" E aquela pergunta ficou ecoando dentro da minha cabeça por vários segundos. Porque no fundo, eu sabia que existiam verdades que talvez fossem impossíveis de suportar. Mesmo assim, eu disse sim. Peter começou a seguir Bernard naquela mesma semana. Enquanto isso, eu fingia normalidade dentro de casa. E isso talvez tenha sido a parte mais difícil de todas.
Servir jantar para um homem que estava me destruindo por trás. Dormir ao lado dele. Ouvir "eu te amo", sabendo que provavelmente ele tinha acabado de sair da cama de outra mulher. Mas eu precisava continuar atuando. Porque homens como Bernard ficam mais perigosos quando percebem que estão sendo descobertos. 2 dias depois, Peter me ligou. E eu nunca vou esquecer o tom da voz dele. Era diferente. Pesado. Sério demais. Ele pediu para me encontrar pessoalmente. Na hora eu já soube que vinha coisa horrível. Só não fazia ideia do tamanho. Quando sentei na frente dele naquela cafeteria, Peter deslizou algumas fotos sobre a mesa sem dizer uma palavra. E naquele instante, minha vida acabou. A primeira foto mostrava Bernard entrando num restaurante segurando a mão de uma mulher. Os dois estavam sorrindo. Próximos demais. Íntimos demais. Mas não foi isso que destruiu meu mundo. Foi reconhecer quem era ela. Sandra. Minha nora. A esposa do meu filho. Eu lembro de olhar aquela foto várias vezes porque meu cérebro simplesmente se recusava a aceitar. Não fazia sentido. Não podia ser real. Sandra tinha 27 anos. Eu conhecia aquela garota havia anos. Ela frequentava minha casa. Sentava na minha mesa. Me abraçava em aniversário. Passava Natal com a nossa família. E agora eu estava olhando fotos dela andando de mãos dadas com o meu marido. Parecendo um casal apaixonado. Meu corpo inteiro começou a tremer. Peter continuou deslizando mais fotos pela mesa. Os dois jantando juntos. Os dois rindo. Os dois entrando num hotel. Os dois se beijando dentro do carro. E o pior não era nem o beijo. Era o jeito que Bernard olhava para ela. Eu conheci aquele homem ainda jovem. Passei anos acreditando que um dia ele tinha me amado daquele jeito. Mas olhando aquelas imagens, eu percebi uma coisa terrível. Eu nunca tinha visto Bernard olhar para mim daquela forma. Tinha leveza. Desejo. Admiração. Uma felicidade que eu não via no rosto dele havia anos. Enquanto isso, eu estava em casa pagando conta, trabalhando até tarde e tentando salvar um casamento que já estava morto. E então veio o golpe pior. Peter colocou o celular sobre a mesa e reproduziu um áudio gravado durante uma das saídas dos dois. A voz de Bernard estava limpa. Calma. Divertida. Você me faz sentir vivo de novo. Sandra riu. E depois respondeu. Ainda bem que ela nunca desconfia de nada. Naquele momento alguma coisa dentro de mim quebrou de verdade. Porque não era só traição. Era humilhação. Os dois estavam me transformando em piada enquanto eu abria as portas da minha casa para eles. Mas o pior ainda estava por vir. Peter respirou fundo antes de falar de novo. E quando falou, eu senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Porque aquele caso não tinha começado recentemente. Aquilo já acontecia antes mesmo de Sandra conhecer meu filho. E segundo o investigador, existia uma grande chance de Bernard ter aproximado os dois de propósito. Como parte de um plano. E quando eu ouvi aquilo, finalmente entendi que eu não estava lidando apenas com um homem infiel. Eu estava dividindo a casa com alguém capaz de destruir a própria família inteira, só para proteger os próprios segredos. Depois daquela reunião com Peter, eu fiquei horas dentro do carro sem conseguir ligar o motor. Minha cabeça parecia desligada. Porque uma traição já é destrutiva quando envolve duas pessoas. Mas aquilo era outra coisa. Era calculado. Frio. Doente. Bernard não estava apenas me enganando. Ele estava usando o próprio filho como disfarce para esconder a amante dentro da família. E quanto mais eu pensava nisso, mais detalhes antigos começavam a fazer sentido. As vezes em que Sandra aparecia em casa por acaso. Os momentos em que Bernard parecia irritado demais perto dela, quase teatral. As pequenas discussões fingidas. Tudo era atuação. Eles criaram uma história falsa na frente de todo mundo justamente para ninguém suspeitar da verdade. E quem mais me destruía por dentro era pensar no meu filho. Porque ele amava Sandra de verdade. Enquanto eu e ele vivíamos uma vida real. Bernard e Sandra viviam uma mentira paralela bem na nossa frente. Naquela noite, Bernard chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Sentou à mesa.
Comeu a comida que eu preparei. Perguntou banalidades sobre o meu dia. E eu tive que ouvir tudo aquilo sabendo exatamente onde ele tinha estado horas antes. Existe um momento em que a dor vira outra coisa. E naquela noite, virou raiva. Uma raiva silenciosa. Perigosa. Porque eu percebi que Bernard achava que tinha controle absoluto da situação. Ele acreditava que era inteligente demais para ser descoberto. Que podia manipular todo mundo ao redor eternamente. E foi exatamente isso que me fez parar de chorar. Enquanto ele dormia no quarto, eu fui até a garagem. O carro ainda estava lá. Silencioso. E dentro dele, escondido no mesmo lugar, estava o tubo metálico de lubrificante. O mesmo que eles provavelmente usavam nos encontros escondidos. Eu peguei aquilo nas mãos e fiquei olhando por vários segundos. E pela primeira vez desde que descobri tudo, eu não senti tristeza. Só humilhação. Humilhação por ter dividido minha vida com um homem capaz daquilo. Humilhação por ter aberto as portas da minha casa para uma mulher que ria da minha cara. Foi aí que eu tomei a decisão. Voltei para a cozinha, abri a gaveta de ferramentas e peguei um tubo de Super Bonder. Daquelas bem fortes. As que colam em segundos. Eu lembro perfeitamente do silêncio daquela madrugada. Da luz fria da cozinha. Do som da minha própria respiração enquanto eu esvaziava o lubrificante na pia. Depois lavei o tubo inteiro. Sequei. E preenchi tudo com a cola. Devagar. Com calma. Como se cada gota colocada ali estivesse carregando toda a raiva que eu tinha guardado durante anos. Quando terminei, fechei o tubo exatamente como estava antes. Nenhuma diferença. Nenhum detalhe fora do lugar. Então voltei até a garagem e coloquei tudo de volta no porta-luvas. E pela primeira vez em dias, eu sorri. Não de felicidade. Mas daquela sensação perigosa de alguém que finalmente decidiu reagir. Só que ainda faltava uma coisa. Eu precisava de uma prova final. Porque homens como Bernard mentem até quando estão encurralados. Então, antes de dormir, eu tive outra ideia. Meu filho tinha deixado um gravador antigo em casa meses antes. Um aparelho pequeno usado para gravar reuniões e entrevistas. E naquela madrugada, eu escondi o gravador dentro do carro de Bernard. Se alguma coisa acontecesse, eu queria ouvir. Queria ter a verdade saindo da boca deles. No dia seguinte, Bernard saiu cedo dizendo que teria outra reunião. Eu apenas sorri e desejei boa sorte. E foi assustador perceber como eu estava calma. Porque por dentro, eu já sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. O dia inteiro passou arrastado. Eu tentava trabalhar, mas não conseguia focar em nada. Meu celular parecia pesar 10 quilos dentro da bolsa. Minha mente imaginava 1000 cenários diferentes. Até que, no começo da noite, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quando atendi, ouvi uma voz nervosa do outro lado. Era Bernard. Mas eu quase não reconheci. Ele estava desesperado. Falando rápido. Ofegante. E atrás dele, dava para ouvir uma mulher chorando. Ruth, você precisa vir pro hospital agora. Na mesma hora eu senti o coração disparar. Mas não de susto. De confirmação. Porque naquele instante, eu soube que tinha funcionado. E enquanto eu dirigia até o hospital, eu ainda não fazia ideia de que a humilhação pública deles estava só começando. Quando cheguei no hospital, a primeira coisa que vi foi Bernard andando de um lado pro outro completamente desesperado. E Sandra estava sentada numa cadeira chorando. Os dois pareciam apavorados. Naquele momento, qualquer pessoa normal talvez sentisse culpa. Mas eu não senti. Porque enquanto olhava para os dois ali, destruídos, tudo que vinha na minha cabeça eram as imagens deles rindo da minha cara pelas costas. As mensagens apagadas. As mentiras. Meu filho sendo usado como peça de um jogo nojento. Bernard veio correndo na minha direção assim que me viu. O rosto dele estava branco. Suado. Desesperado. E eu nunca vou esquecer a frase que ele falou. Deu alguma coisa errada. Aquilo quase me fez rir. Porque, pela primeira vez em muito tempo, alguma coisa realmente tinha dado errado para ele. Os médicos estavam tentando entender o que tinha acontecido, mas a situação era tão absurda quanto humilhante. O produto tinha causado um desastre íntimo nos dois.
E quanto mais eles tentavam explicar, mais constrangedora a situação ficava. Sandra não conseguia nem olhar para mim. E Bernard parecia um homem vendo a própria vida desmoronar em câmera lenta. Mas a pior parte ainda estava vindo. Porque enquanto eles estavam preocupados tentando resolver o problema físico, eu já tinha decidido destruir o resto. Na manhã seguinte, eu chamei meu filho para conversar. E essa foi, sem dúvida, a conversa mais difícil da minha vida. Até hoje eu lembro da expressão dele quando percebeu que eu estava chorando antes mesmo de falar qualquer coisa. No começo ele achou que Bernard estava doente. Depois achou que eu tinha descoberto uma dívida escondida. A verdade era tão absurda, que ele nem cogitava aquela possibilidade. Eu entreguei o celular para ele. Mostrei as fotos, os vídeos, as mensagens. E depois deixei ele ouvir o áudio gravado dentro do carro. O silêncio que veio depois daquilo foi uma das coisas mais pesadas que eu já vivi. Porque existem dores que fazem a pessoa gritar. Mas existem outras, que deixam a pessoa completamente vazia. Meu filho parecia sem ar. Sem reação. Como se o cérebro dele estivesse tentando acordar de um pesadelo. E então veio a pergunta que me destruiu mais do que tudo. Meu pai fez isso comigo? Não comigo. Com ele. Porque naquele momento eu percebi que a maior vítima daquela história talvez nem fosse eu. Era o filho que confiava cegamente no próprio pai. O filho que se apaixonou de verdade enquanto os dois manipulavam tudo pelas costas dele. Eu abracei meu filho enquanto ele chorava igual criança. E acho que foi ali que minha raiva finalmente mudou de forma. Até então eu queria vingança. Mas naquele momento, eu só queria proteger o pouco que ainda tinha restado da nossa família. O escândalo explodiu rápido. Sandra saiu da casa do meu filho poucos dias depois. Bernard tentou me procurar dezenas de vezes. Ligava sem parar. Mandava mensagem. Chorava. Dizia que tinha cometido um erro. Um erro. Como se anos de manipulação pudessem ser resumidos nessa palavra. Mas eu já não enxergava aquele homem da mesma forma. Porque quando a máscara cai de verdade, você percebe que estava convivendo com um estranho o tempo inteiro. O divórcio veio logo depois. E junto com ele veio outra coisa que eu não esperava sentir tão cedo. Paz. Não felicidade imediata. Não superação mágica. Paz. A paz de não precisar mais dividir a cama com alguém que me fazia sentir invisível. A paz de não viver mais desconfiando. A paz de finalmente entender que amor não pode existir onde existe humilhação. Bernard perdeu muita coisa depois que tudo veio à tona. Casamento. Família. Respeito. Mas sinceramente, nada disso se comparava ao olhar do próprio filho no dia em que descobriu a verdade. Porque existem traições das quais uma família nunca se recupera completamente. E talvez essa tenha sido a punição real dele. Hoje, olhando para trás, eu sei que muita gente vai me julgar pelo que eu fiz. E talvez estejam certos. Talvez trocar aquele lubrificante por Super Bonder tenha sido cruel. Impulsivo. Perigoso. Mas quer saber a verdade? Aquela cola não destruiu a vida do meu marido. Quem destruiu tudo foi ele mesmo. Eu apenas fui a pessoa que arrancou a máscara.